Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente me pergunta. Eu acho que é uma curiosidade natural do ser humano, que é o que acontece com a gente logo após a nossa morte, o nosso desencarne. É lógico que existem muitas teorias a respeito, dependendo da sua crença, dependendo da sua religião ou do que você acredita. Mas, segundo o Espiritismo ou a espiritualidade de um modo geral, nós morremos apenas em termos de corpo. Na verdade, o que morre, o que para de funcionar é essa embalagem aqui, é o nosso corpo físico. Né? A gente deixa de pertencer a essa carne, por isso que nós chamamos de desencarne. Mas na verdade, o nosso espírito, ele continua vivo eternamente. Então, para você entender, quando a gente está encarnado, ou seja, estamos vivos, nós temos uma alma, né? Nós temos o Ki, energia vital, e temos uma alma. E essa alma, ela é uma alma porque ela está dentro desse corpo que está vivo. Quando você deixa o corpo, quando a pessoa desencarna, né, ou morre, aquela alma, que ela é uma alma porque está no corpo vivo, ele passa a ser um espírito, ou melhor, ele volta a ser um espírito, com todos os seus registros de vidas anteriores. Por isso que a gente consegue trabalhar, por exemplo, com a terapia de vidas passadas, porque o nosso espírito, ele carrega essas lembranças, esses registros e que vão passando de vida após vida. E às vezes a gente é possível fazer numa terapia um trabalho para você resgatar alguma dessas memórias, justamente para ajudar um pouco na sua evolução. É lógico que o ideal seria que a gente não precisasse resgatar memória e que a gente apenas se importasse em trabalhar o nosso presente, tentando sermos pessoas melhores, não é mesmo? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes nós trazemos fobias, traumas, bloqueios, padrões repetitivos e erros de outras vidas, que quando a gente conhece, quando a gente tem um autoconhecimento disso, aí fica muito mais fácil ser trabalhado e superado esses bloqueios, para aí sim a gente conseguir ser uma pessoa melhor nessa existência. Mas agora, o que me perguntam geralmente em atendimento, e principalmente pessoas que fazem a terapia de vidas passadas, é o que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Bom, segundo a visão espiritualista, segundo o espiritismo, na verdade é apenas a alma, né, que sai do corpo e ela se torna um espírito, que volta para a nossa pátria eterna, que é o mundo espiritual. Na verdade, a gente apenas volta para onde a gente veio. E quando a gente faz esse desencarne, geralmente nós temos amigos aqui na Terra, não temos? Então nós temos também amigos no plano astral, que geralmente são nossos entes queridos e familiares que já se foram e que estão ali nos esperando para nos amparar, para nos ajudar nessa passagem. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que estão em estado terminal, por exemplo, em hospitais, comentarem com você: ah, eu estou vendo meu tio que passou aqui, veio falar comigo, ou minha mãe, ou meu pai. São familiares que já se foram antes. É como se eles já estivessem preparando aquela pessoa para o desencarne. Porque o desencarne nunca é assim, da noite para o dia. Geralmente, ele é lento, ele vai sendo, o espírito ele vai se desprendendo, né? O perispírito ele vai se desgrudando da matéria lentamente, certo? Não é uma coisa assim, abrupta, violenta. Até porque quando é muito violento, geralmente às vezes o espírito ele não aceita, ele não entende e fica vagando por aqui até preso à matéria, até porque não aceita, são as chamadas mortes violentas, ou até mesmo espíritos que não aceitam a morte até por serem materialistas demais. Sabe aquelas pessoas que eram presas ao seu dinheiro, ao seu status, ao seu poder, que resistem, relutam em deixar a sua família, ou o dinheiro que tinha, as joias que tinha, os carros que tinha. Então essas pessoas, às vezes muito materialistas, elas se apegam àquilo ali e elas ficam por aqui, elas não querem ir, elas não querem fazer essa passagem.
Então eles ficam vagando por aqui. Então a gente sempre fala que a nossa morte depende de como foi a nossa vida. Então, se você teve uma vida, se você tem uma vida muito materialista, muito apegada, a palavra é essa, muito apegada aos seus bens, até as pessoas, vai ser muito difícil você fazer essa passagem aceitando, e essa passagem muito dificilmente vai ser tranquila. Por isso que tem espíritos que passam, sabe, muito tempo ainda presos às suas casas, às suas famílias, assistem o seu próprio velório, ficam ali circundando e não querem sair. Às vezes é por causa do apego às coisas materiais e às vezes é por apego aos familiares. Por exemplo, eu sou uma mãe que não quero deixar meus filhos desamparados, então espiritualmente eu sinto que, como um papel de mãe, eu devo ficar com eles ali zelando. Só que o que a gente tem que entender é que, mesmo ficando com amor, com energia de carinho, de zelo, com o espírito maternal, quando eu passo para o outro lado, eu faço a passagem para o mundo espiritual, se eu continuar aqui circulando entre as pessoas encarnadas, eu também vou ter energia como se eu estivesse obsediando as pessoas. Por quê, gente? Porque por mais que eu seja uma pessoa do bem, um espírito do bem, que só esteja ali zelando pelo meu bebê que eu deixei, na verdade, o meu espírito vai estar numa frequência diferente das pessoas encarnadas. Então as pessoas vão sentir um espírito, alguma coisa perto e tal, ou seja, como se eu fosse um obsessor também. Entende? Que nem sempre os obsessores estão aqui entre nós para nos atrapalhar, para fazer mal. Às vezes eles estão ali porque eles querem ajudar o neto que ficou, o filho que ficou, ou não querem deixar que a casa deles fique para outra pessoa. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que não conseguiam vender um salão de beleza, por exemplo, porque a dona do salão que desencarnou ali, ela se recusava a deixar que aquele ponto fosse vendido para virar outra coisa. Porque ela queria que continuasse como salão a vida inteira. Entende? É o apego. Então a gente tem que trabalhar esse desapego em vida. Por isso que eu disse agora que a gente tem uma morte de acordo com como foi a nossa vida. E essa passagem para o outro lado é como se fosse uma pessoa saindo de um nevoeiro. Na verdade, ela vai conhecendo aos pouquinhos. E essas memórias que a gente tem da vida atual, algumas vão ficando dentro da gente. Então, tem espírito que sai e quanto mais evoluído, mais lembranças ele tem desta vida atual e de outras vidas também. Então, assim, quanto mais evoluído, mais lembranças a gente tem. E lógico que há uma seleção. É como em vida. A gente não lembra de tudo que aconteceu na nossa vida. E no outro lado também. Mas é lógico que o espírito, se ele teve um grande amor com uma família amorosa, ele vai lembrar dos seus filhos. Não é aquela coisa de eu virei o espírito, esqueci o que eu tinha aqui. Não, gente. Eles foram para o outro lado, mas eles continuam sendo a nossa família no plano astral. Então, quando a gente vai para o outro lado, a gente vai ser recebido assim pelo pai que já se foi antes, pela mãe que já foi, e até por mentores que vão estar nos ajudando a entender o processo que a gente está acontecendo com a gente. Lá no outro lado existem colônias de trabalho, né? A gente fala no outro lado, mas é por aqui mesmo, na verdade, são colônias espirituais, onde a gente vai trabalhar. Não é nada de ficar sentado na graminha, né, como a gente vê nos filmes, não. A gente vai trabalhar, cada um com tarefas, de acordo com a nossa evolução e de acordo quando a gente vai ficando pronto para isso. Isso até a gente poder reencarnar novamente. E existem hospitais lá no outro lado, hospitais que vão nos tratar dependendo do tipo de desencarne que a gente teve. Por exemplo, uma pessoa que morreu, desencarnou de câncer ou de uma doença muito grave, enfim, ela vai passar um tempo lá sendo tratada nos hospitais espirituais até ela estar bem já fortalecida para ela poder começar a sua missão espiritual. Existem até hospitais que trabalham pessoas que foram, que aqui tinham vícios como drogas, por exemplo. Sabe aquelas clínicas de desintoxicação? Lá no outro lado também tem tudo isso. Ou seja, a gente não vai chegar lá assim, tipo, sabe, totalmente perdido. Mas é lógico que todo mundo tem um pouco de medo, o que vai acontecer, como que eu vou pro outro lado, será que vai doer, será que vai ser um acidente, sabe? Mas até nisso, os nossos mentores nos amparam, né? Existem relatos e livros, bibliografia, que mostram que acidentes muito violentos, os espíritos são desprendidos até antes da matéria realmente perder
o perispírito se desprender. Eu me lembro daquele incêndio que teve no edifício Joelma, lá em São Paulo, que já virou até filme e tudo mais. Eu li o livro a respeito, que os mentores espirituais, que são os socorristas, como a gente chama, estavam ali ajudando a desprender para que aqueles espíritos, aquelas pessoas que estavam caindo do prédio ou iriam morrer queimadas, fossem já desprendidas antes. E isso a gente consegue ver muito bem na prática quando a gente faz terapia de vidas passadas. Eu me lembro numa vida minha que eu morri queimada. E eu me lembro que eu estava lá, eu vi aquele fogo subindo, e eu pensando ali, nossa, vai doer muito. E quando eu vi, o espírito já estava fora do corpo, ou seja, eu assisti o meu corpo ser queimado, sem dor. Porque os meus mentores naquela vida me desprenderam, fizeram essa graça de eu estar fora. Era só o corpo carnal, a matéria que estava ali queimando. Então assim, a gente vai reencontrar os nossos familiares, fica tranquilo que a gente não vai ficar desamparado sozinho. Só que lógico, quanto mais apego, mais a gente quer ficar aqui, não quero deixar minha casa linda que eu acabei de construir, aquele meu carro importado. Quanto mais matéria, mais a gente demora para evoluir no plano espiritual. E as tarefas que nós vamos ter lá é mais ou menos como se fosse aqui. A gente vai subindo de grau e vai trabalhando, por exemplo. Se você teve uma vida mais espiritualizada aqui, talvez você logo vai trabalhar com doutrina ou recebendo pessoas que chegam. Ou seja, existem centenas de tarefas lá, como aqui. A gente vai trabalhar até a gente ser preparado para a nossa jornada evolutória. E a gente vai lembrar do que a gente aconteceu aqui. Não é aquela coisa de, tipo, só porque eu desencarnei, é como se isso aqui tivesse apagado. Não. Tanto é que, como eu falei agora, muitos espíritos, eles chegam lembrando desta vida e até registros das outras vidas, até para saber, será que eu cumpri meus pactos? Será que eu cumpri os contratos que eu fiz? Será que eu fui uma pessoa que conseguiu evoluir? Porque a gente nunca evolui, na verdade, a gente nunca volta, retrocede. O máximo que a gente pode fazer é ficar estagnado, repetindo os mesmos erros, sabe? Como se fosse um disco forado. Então, aí a gente vai ter que reencarnar, até aprender a lição. Senão a gente reprova mesmo. Então, na verdade, gente, eu quis falar sobre isso porque muitas das pessoas que vêm fazer terapia de vidas passadas, o medo delas é da morte. E aí quando elas fazem terapia, que elas se veem morrendo, o espírito se desprendendo da matéria e chegando no outro lado e vendo como é, tipo aquele medo da morte em si desaparece, fica mais tranquilo. Nós ocidentais, principalmente, ainda não aceitamos muita coisa, essa coisa da morte, de perder o nosso ente querido fisicamente, sabe? Aquela coisa de poder chegar assim e falar assim, ai meu Deus, eu não vou poder mais conversar com a minha mãe todo dia, nem com meu pai todo dia. Isso incomoda muita gente. Eu sei, eu já perdi meu pai, já perdi meu marido, sabe? Quem não perdeu pessoas que amava? Mas quando a gente tem um pouquinho mais de espiritualidade, a gente procura aceitar. Por quê? Se eu ficar pensando muito naquela pessoa que já se foi, eu prendo esse espírito aqui, nesse plano terrestre, porque daí eu fico apegado a ele, e ele consequentemente, com pena, fica apegado a mim. Ou seja, eu estou prejudicando a minha vida, que acaba parada, estagnada, e prejudicando justamente aquele que eu amo, porque também por apego, por pena de me ver sofrendo, ele não evolui e não segue a sua missão. Né? A gente fala muito, por exemplo, em cantores famosos, como aconteceu recentemente, né, com a Marília, e o que acontece? As pessoas falavam assim muito, porque a Marília se foi, e ficaram tipo 3, 4 dias assim, falando. Aí eu vi uma crítica assim, falando, nossa, gente, desprende pra ela ir. Eu sei que isso que é o certo. Mas é lógico que quando a pessoa é muito famosa, dá uma comoção nacional, é normal que nos 2, 3 primeiros dias, 4, fique isso. Mas no geral, no normal, gente, se um ente querido seu se vai, o mais importante é que você deixe ir. Sabe, você vai lembrar com carinho, sempre, saudade nunca acaba, né? Mas aquela dor, aquela coisa, vem ficar comigo, meu pai fica comigo, tal. Você acaba atraindo esse espírito, que era para ser um espírito de luz, acaba virando de repente obsessor, porque ele fica vagando por aqui, né? Até as pessoas falam, nossa, eu estou sentindo a presença do fulano aqui. Estou sentindo até o cheiro, o perfume da pessoa aqui.
Isso não é legal, tipo, ai, que bom que eu tô sentindo o cheiro da minha mãe aqui. Não. Se você está sentindo o cheiro dela aqui e ela não teve autorização ainda para vir visitar você, espiritualmente falando, é porque ela está como obsessor. Então vamos libertar com amor. Apenas manda uma prece, manda luz. Se você é reikiano, manda reiki, sabe? Mas chora sem dor, porque a pessoa vai estar muito melhor. Quanto mais você se desprender, mais luz ela tem. Então esse espírito ele vai para o outro lado, ele vai ficar pouco aqui até, depois ele vai se desprendendo lentamente, até ele recobrar todas as lembranças, ou pelo menos parte delas, no outro lado. Vai sim ser recebido pelos mentores de luz, né? Então a minha alma que sai daqui se desprende, né? O meu perispírito, ele vira espírito. A alma porque está encarnado. Depois ele vira espírito. E esse espírito ele volta para o processo de evolução, de aprendizado, de doutrina, até reencarnar de novo. E a outra coisa que me perguntam é: é verdade que tem que levar 10 anos para reencarnar, 15 anos para reencarnar? Não, gente. Não existe esse número. Certo? Por quê? Porque eu já fiz terapia de vidas passadas em pessoas que reencarnaram no ano seguinte que desencarnaram, certo? Teve uma menina aqui, por exemplo, que eu estava fazendo uma regressão nela, que ela se viu ou sentiu um chute na barriga da mãe, enquanto ela teoricamente estava ali dentro, quer dizer, ela sentiu o chute do pai numa briga com a mãe e ele rindo. E ela chegou em casa e comentou com a mãe: olha mãe, eu vi numa regressão que meu pai chutou a sua barriga e aquilo me chocou porque ele estava rindo. E sabe o que a mãe dela falou para ela? Filha, ele realmente chutou minha barriga, mas não era com você dentro, era com a sua irmã, que morreu, abortei naquele dia. Ou seja, a mãe abortou e no ano seguinte ela engravidou dessa moça que estava fazendo regressão comigo. Então essa moça que estava ali era a reencarnação da própria irmã um ano antes. E ela não tinha como saber disso, se não fosse verdade. Porque a mãe nunca tinha contado esse episódio para ela e ela não teria como saber de uma coisa, ou seja, como se fosse uma vida passada dela em apenas um ano. E já fiz vários casos similares a esse. Então, não tem tempo. Tá? Então quer dizer que o meu avô pode reencarnar na minha família? Pode, isso é bem comum, porque geralmente a gente volta nos mesmos núcleos familiares, tipo, a minha mãe hoje pode ter sido meu filho numa outra vida, o meu marido hoje pode ter sido meu pai numa outra vida. Aí a gente começa a entender por que as pessoas... eu sou tão apegada à minha mãe, eu sou tão apegada ao meu pai, ou eu tenho 5 irmãos, sendo que 2 eu não tenho afinidade, 3 eu tenho. Esse tipo de inter-relação familiar a gente entende bem quando a gente volta em vidas passadas e entende isso. Mas o assunto aqui não é vidas passadas, é o desencarne. Então era isso que eu queria contar para você. O que acontece nesse desencarne? O que acontece logo quando a gente vai para o outro lado, né? Não fica com medo, porque é um processo natural da vida, aliás, é a única certeza que nós temos, mas nós vamos ser amparados, existem mentores lá só para isso, inclusive, nunca se esqueça que você tem o seu mentor aí no lado, todos nós temos um mentor, então esse mentor vai te ajudar nessa passagem, você não vai ficar perdida sozinha. Então você vai ser amparada, se você estiver doente você vai ser tratada no hospital espiritual, certo? Depois que você estiver já fortalecida você vai começar a ser, de repente fazer alguma missão, trabalhar de alguma maneira, você vai reencontrar os seus amigos, porque nós temos amigos aqui e temos amigos no plano astral. Então a gente não vai ficar sozinho de jeito nenhum. E lembre-se sempre que você vai morrer de acordo com o que viveu. Então, se você tem uma vida com luz, uma vida abençoada, uma vida que ajuda as pessoas, né, com certeza você só vai ter luz te esperando. Então, fica bem tranquila. Agora, se você é apegado à carne, ao sexo, às bebidas, às drogas, uma vida mundana, é fútil, ou muito apegada ao material, à sua riqueza, é meu, tudo meu, tudo meu, eu acho que você talvez sofra um pouquinho mais do outro lado, porque você não vai poder levar nem o seu carro importado, nem a sua casa com 1000 metros quadrados. E aí, quando você vai para o plano astral de volta, você retorna para casa, aí você fica sendo igual a todo mundo. E aí vem aqueles que aceitam essa doutrina e vão para o plano astral positivo, ou aqueles que ficam
rondando por aqui, vagando por aqui entre nós, ou aqueles que aprontaram muito, que vão ter que se arrepender nas zonas umbralinas, nos lugares mais baixos aí, justamente até aprender a se arrepender, principalmente, para serem resgatados novamente para o plano da luz. Então não tenha medo do desencarne, tá? A gente sempre vai ser amparado pelos nossos mentores, tá certo? Então é isso. Eu só queria mostrar para você não ter medo, né? E eu também não tenho muito, sabe? Tipo, eu não tô muito curiosa para saber como é que é essa passagem, não, né? Mas eu tenho certeza que quando eu chegar a minha hora, vai ter muitos mentores esperando, e eu vou ser amparada, e estou pronta para cumprir a missão que eu tiver que cumprir. Né? Não tenho pressa nenhuma, eu sempre falo, não estou com pressa. Mas o importante é a gente estar preparado para esse momento, não só o nosso, como das pessoas que a gente ama, tá certo? Era esse o assunto de hoje, espero que eu tenha ajudado um pouquinho você. Lógico que esse assunto é muito amplo, é lógico que eu posso não ter falado algumas coisas que você achou importante, mas se eu não falei, de repente você pode colocar aqui nos comentários, e aí durante o ano a gente vai voltando no assunto e vai explorando um pouco mais essa questão da espiritualidade. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.